Vamos lá, pessoal. Aula 4, tá? Sei que essa aqui vocês devem estar observando, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Mas é só para retomar os exercícios, né? Ó. Então, a gente vai trabalhar com uma unidade derivada do sistema internacional. E essa unidade que a gente usa bastante na química é a densidade, porque ela é uma forma de caracterizar alguns compostos, tá bem, gente? Quando a gente pega uma amostra qualquer e começar a analisar, a gente analisa, por exemplo, a densidade. Bom, o que é a densidade? A densidade é uma das formas mais corriqueiras, mais comuns, mais normais para se caracterizar substâncias. É a quantidade de massa, ou seja, é a massa da substância, normalmente na forma de gramas, né, expressa na forma de gramas, dividido, tá certo? Pelo volume da amostra. Esse volume normalmente é medido em mililitros, ml. Mas pode ser outras unidades, tá, gente? Essa é a mais comum, grama por ml. Lembrando que ml também pode ser chamado de centímetro cúbico, tá bem? A gente vai acostumando com essas unidades, tá bom? Então, ó, a densidade é a massa em gramas dividido pelo volume em ml. Então, gramas por mililitros, ou então pode ser grama por centímetro cúbico. Tá ok? Muito bem. Brincando um pouquinho com essa equação. Tá aqui a equação de densidade, D igual a M dividido por V. O que eu posso brincar? Para calcular a densidade, eu uso essa relação. Se eu quiser usar, por exemplo, calcular a massa, o que eu faço? Passo o volume para cá. Então, ó, volume vezes densidade dá massa. Se eu quiser achar o volume, eu passo o volume para cá e a densidade para cá. Então, o volume é a massa sobre densidade, tá bom? Brinque um pouquinho com essas equações, vê se você consegue chegar nelas com uma certa facilidade. Isso é bastante desejável, tá bom? No livro do Brown, abaixo eu coloquei algumas densidades de algumas substâncias a 25 graus Celsius, tá bem? Então, quais são elas? Ó, o ar, uma densidade bem baixa, né? Significa que a massa de ar por centímetro cúbico é muito pequenininha. Então, 1 ml de ar, imagina um dadinho, né? 1 ml de ar tem uma massa de 0,001 grama. O etanol 0,79, esse mesmo ml, tá? A água é 1, o açúcar 1,59, sal, ferro e ouro. Perceba como o ouro é bem denso, tá, gente? 19,32 gramas em 1 centímetro cúbico. Muito bem, aí eu deixei para vocês alguns exercícios, tá? Vamos começar a resolver os bichinhos agora, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. Um anel feito de ouro apresentou massa de 3 gramas e volume 0,155 ml. O anel é de ouro puro? Bom, vamos calcular a densidade dele. Bem, densidade é a massa sobre o volume, tá ok? Vou pegar uma caneta mais forte aqui. Bom, resolvendo o exercício, densidade é a massa, ó, 3 gramas. 3 gramas dividido pelo volume, 0,155 ml. Então vamos fazer, ó. Tá aqui a calculadora, tá bom? Ligar. Espero que apareça bem aí para vocês, tá bem? Deixa eu colocar lá um pouquinho aqui mais de canto, ó. Vamos fazer a conta aqui, ó. 3 dividido por 0, né? Ou seja, perdão, 0,155. Isso vai dar o quê? 19,35. Vou mudar aqui, ó. Resposta nossa deu 19,35 gramas por ml. Então, o ouro é puro ou não? Vamos dar uma voltadinha aqui, ó. A densidade do ouro, ó,
19,32. A gente achou uma densidade muito parecida, né? Então, ó, podemos dizer, afirmar assim que o ouro é puro, tá bom? Então, ó. Tá bom? Essa diferença aqui é praticamente desprezível. Exercício 2, ó, um cubo de ósmio metálico de 3,375 ml possui uma massa de 76,31 gramas a 25 graus Celsius. Qual a densidade do ósmio? Da mesma forma, deixa eu puxar aqui para cima, a densidade é a relação entre a massa e o volume, tá ok? Colocando os resultados aqui, já fazendo um pouquinho já de uma forma mais rápida, vou usar primeiro a massa, que é 76,31 gramas, tá ok? Dividido pelo volume, que é 3,375 ml. Bom, fazendo essa conta, vamos lá, né? Zerar a calculadora, tá aqui. Puxar um pouquinho para cá para sair o brilho, tá bom? A densidade vai ser igual a quanto? Vamos fazer a conta? 76,31 dividido por 3,375. Isso vai dar quanto? 22,61 gramas por ml. Tá bom? Então, ó, a densidade do ósmio é maior que a do ouro ainda, hein, gente? Bem denso. Exercício 3. O etanol possui densidade igual a 0,79 gramas por ml. Então, ó, densidade é massa sobre volume, né? Qual a massa de 1 litro de etanol? Opa, aqui confundi um pouquinho, né? Complicou um pouquinho. Ó, eu dei a densidade, que é 0,79 gramas por ml. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a unidade. A densidade, gente, é massa sobre volume. A massa em gramas e o volume em ml. Só que eu não dei o volume em ml, eu dei aqui 1 litro, ó. 1 litro. E 1 litro são 1000 ml, né? 1 litro é igual a 1000 ml. Então, eu vou colocar 1000 ml aqui, ó. Tá bom? Então, continuando aqui a equação, 0,79 gramas por ml é igual a massa dividido por 1000 ml. Vamos tentar achar a massa, né? Isolando aqui a massa, ó. A massa vai ser igual ao quê? 0,79 gramas por ml vezes 1000 ml. Se você perceber, ó, é ml dividido por ml aqui, ó. Posso cortar as unidades, vai sobrar só grama. 0,79 vezes 1000, vamos lá? 0,79 vezes 1000 igual a quanto? 790, né? Vou puxar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá vendo? 790. Então, a massa de 1 litro de álcool dá 790 gramas. Essa é a resposta. Tá bom? E exercício 4, deixa eu ver se deixei espaço do outro lado. Não deixei. Então, vamos ter que fazer só nesse espacinho aqui mesmo. Olha só, o ferro possui densidade igual a 7,9 gramas por centímetro cúbico. Uma peça de ferro puro apresentou massa igual a 39,5 gramas. Qual o volume desse objeto? Então, ó, densidade é massa sobre volume. Vou trabalhar primeiro aqui com a equação, tá bom? O caderno está andando aqui, ó. Vou passar o volume para cá e a densidade para cá. Então, eu vou ter aqui o volume é igual a massa sobre a densidade. Tá bem? A massa, 39,5 gramas.
E a densidade, 7,9 gramas por centímetro cúbico. Olha que interessante aqui as unidades, né? Ó, a grama eu corto com grama, o centímetro cúbico sobe aqui para cima, tá bem? Então, se a gente fizer essa conta, vai dar quanto? Vamos lá. Vou ter 39,5 dividido por 7,9. Isso vai dar o quê? 5. 5 o quê? 5 centímetros cúbicos. Esse é o volume da peça, tá bom? Observe o desenho. Bom, aqui eu tenho uma balança com uma proveta contendo 10 ml de água, tá certo? A massa de tudo isso, 100 gramas. Na mesma proveta, com a mesma quantidade de água, eu jogo um mineral aqui dentro. Essa peça preta aqui, escura, tá bom? Jogo esse mineral, o que eu observo? Que a balança saiu de 100 e foi para 106. Então, ó, aqui eu acho a massa do mineral, tá bom? Que é 6 gramas. Vamos colocar aqui, ó. Massa igual a 6 gramas. E o volume, que era 10 ml, subiu para 12 ml. Então, o volume é igual a 2 ml. Deu para entender? Foi o quanto subiu. Quando eu mergulhei essa pecinha, o volume subiu 2 ml, então o volume dela é 2 ml, tá bom? A massa cresceu de 6, então a massa dela é 6 gramas. Muito bem. Essas são as leituras que eu faço do experimento, tá bom? Então, ó, no experimento acima, adicionou-se um mineral na rocha, tá? Mediu-se sua massa e seu volume. De novo, massa 6 gramas, vamos colocar aqui de novo, ó. Massa 6 gramas e volume igual a 2 ml. Ok? Abaixo a densidade de alguns minerais. O mármore 2,5, basalto 3, calcita 2,6, ardosa 2,7. Pergunto para vocês, qual mineral foi usado no experimento? Bom, eu vou comparar com as densidades, né? Eu tenho massa e volume e acho densidade. Densidade é a massa sobre o volume. A massa é 6, o volume é 2. Isso aqui dá 3, tá? Então, a densidade é 3 gramas por ml, ou centímetro cúbico, tanto faz. Portanto, ó, esse aqui é um símbolo de portanto, essas 3 bolinhas. Tá bem? Portanto, é uma amostra, ok? De basalto. Beleza? Então, ó, fiz aí os exercícios, tá? Se tiver dificuldade, pergunta. Agora, propriamente, a aula 5, né? Vamos falar um pouquinho de separação de misturas, né? A gente falou um pouquinho de substâncias puras, as propriedades, densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Vamos falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre misturas, separação de misturas, que é uma coisa que vocês vão fazer com uma certa frequência no laboratório, tá bem? Aqui, ó, o intuito aqui não será estudar todos os processos de separação de misturas, somente os mais usuais em laboratório, ou seja, aqueles que provavelmente você vai usar mais. Por exemplo, ó, mistura sólido-líquido, immiscível. O que quer dizer immiscível? Que não se mistura, tá bom? Então, immiscível é que não se mistura. Tipo, pedra em água, né? Utiliza-se normalmente a decantação. A decantação, gente, é uma separação por densidade. O mais denso desce, decanta, é uma palavra nova, né? E o menos denso fica flutuando, tá bem? Seguida de filtração. Então, por exemplo, olha só o exemplo aqui que eu coloquei, né? Falando da decantação e da filtração. Tem aqui um corpo sólidos, grãozinhos de areia, um corpo sólido, né? Algum composto que talvez você sintetize no laboratório, e ele vai formar um pozinho bem fininho, ele vai ficar em suspensão na água, tá certo? Você espera um tempinho, né? Um tempo aqui, ele vai decantar, o que vai acontecer? Ele vai ficar no fundo, ele vai depositar no fundo do copo. Aqui o sólido decantado, ok? Então, depois disso eu faço uma filtração. O que é uma filtração?
Filtração, a gente utiliza esse tipo de equipamento, é um funil de filtração, aqui um copo Becker, tá bom? Aqui pode-se colocar um algodão ou um papel de filtro, no laboratório tem papel de filtro. Aí você verte essa solução aqui dentro. O que acontece? Os sólidos vão ficar retidos no papel de filtro ou no algodão e o líquido vai descer, tá certo? Então, esse é um processo que vocês vão usar bastante, tá? Decantação e depois de filtração. Outro processo que a gente pode utilizar e deve utilizar em laboratório com uma boa frequência é a chamada filtração a vácuo, tá? Quando que a gente usa a filtração a vácuo? Quando a nossa suspensão, né, os nossos sólidos são tão pequenininhos que chegam a quase entupir o papel de filtro, tá? Ó, é uma espécie de filtração que faz uso de uma bomba de vácuo. É usada quando as partículas sólidas são tão pequenas que chegam a entupir os poros do papel de filtro. Neste processo, utiliza-se o seguinte equipamento, que é um equipamento de porcelana chamado de funil de Buchner, tá ok? Ele é de porcelana, ele é bem grandão e tem uma placa embaixo cheia de furinhos, onde você coloca o papel em cima, tá bem? Vai ter um adaptador normalmente de borracha e esse adaptador de borracha vai estar conectado a um aparelho que é um Kitasato, é uma vidraria, um vidro, tá certo? Tem uma pequena saída lateral. Então você conecta tudo isso aqui e liga isso aqui por uma mangueira numa bomba de vácuo. O que a bomba de vácuo vai fazer? Vai puxar o ar. Quando puxa o ar, a pressão aqui fica menor que a pressão atmosférica. Então o que acontece? Começa a empurrar o ar por esse sistema, é o que facilita a filtração no funil de Buchner. É assim que funciona uma filtração a vácuo, tá bom? Observe que esse processo conseguiu separar duas substâncias que não se misturam. Conseguiram aqui, né? Perdão, ó. Observe que esses processos conseguiram separar duas substâncias que não se misturam ou se dissolvem, tá? Essas misturas são chamadas de misturas heterogêneas, tá bom? Então, duas misturas immiscíveis, mistura immiscível, ou que não se dissolvem, são chamadas de misturas heterogêneas. Muito bem, se tivermos dois líquidos que não se misturam, como água e óleo, por exemplo, pode acontecer a gente sintetizar no laboratório substâncias líquidas que não se dissolvam em água, tá? Utiliza-se um filtro de decantação. Não é filtro, é funil. Corrige aí. Funil. Tá bom? Utiliza-se um funil de decantação, também chamado de filtro de bromo. Não, também chamado de funil de bromo. Opa! Corrige aí no material de vocês, tá bem, gente? Então não é filtro, não, é funil. Só para ver que eu estava comendo bola aqui, ó, aqui eu coloquei certinho, ó. Funil de bromo. É um aparelho de vidro, mais ou menos nesse formato, tá? Eu não sou um grande desenhista. Em que tem uma torneira aqui dentro e você coloca os dois líquidos. Se os dois líquidos não se misturam, tá? A fase amarela vai ser fase 1, menos densa, fica em cima, né? Boia. E a fase 2, que está aqui sem cor, é mais densa, né? Tá aqui na forma branca, é mais densa, fica embaixo, tá bom? Tem uma tampa que não deve estar tampado, senão isso aqui dificulta a saída do líquido, tá? Ela deve estar em cima, assim, só para proteger, se for algum composto que evapore muito fácil. Então você coloca a tampa aqui só para proteger, tá, gente? Quando você abre a torneira, o líquido começa a esquiar. Esquiar não, começa a escoar. Então esse líquido aqui embaixo vai escoando. A hora que chega a fase 1, que é a amarela aqui, você trava a torneirinha e está aqui separado o líquido da fase 1, que é o amarelo, e aqui embaixo vai estar um copo, por exemplo, com o líquido da fase 2. Você separou os dois líquidos, tá? Muito bem. Outro processo de purificação muito utilizado é a extração, também chamada de dissolução fracionada. Nesse processo se utiliza um solvente líquido que dissolve um dos componentes da mistura. Imagina que você tem pétalas de rosa aqui, tá bom? Tem vários compostos aqui dentro, é uma mistura, por exemplo, sólido-sólido,
aqui dentro. Eu coloco essas pétalas de rosa, por exemplo, numa mistura com álcool, espero um pouco, faço uma filtração, e aqui eu vou ter um líquido, que é o álcool, com uma certa coloração. Essa coloração significa que eu retirei os pigmentos que tinham na pétala de rosa, tá bom? Esse processo é um processo que a gente usa bastante em laboratório, que é chamado de extração, tá bom? Quando o sistema a ser separado envolver duas ou mais substâncias que se misturam mutuamente, ou seja, substâncias que se dissolvem, tá? Ou seja, miscíveis, tá? Então são todas palavras que estão relacionadas, né? São substâncias que se misturam, tá, gente? Utiliza-se um processo de separação chamado de destilação. Essas misturas aqui são chamadas de misturas homogêneas, tá bom? Vou colocar um asterisco aqui, ó. São chamadas de misturas homogêneas. E como é que a gente separa os compostos, as misturas homogêneas? Por um processo chamado de destilação, tá bom? A destilação pode ser de dois tipos, a simples e a fracionada. A simples a gente usa com substâncias que têm grande diferença de temperaturas de ebulição, e a fracionada, substâncias que têm uma pequena diferença de ebulição, tá bom? O que é uma grande diferença de ebulição? 70, 80, 100 graus Celsius de diferença, tá bom? Se for 40, 30, é melhor usar a fracionada. E aqui um esquema rapidinho dos dois equipamentos, tá? Ó, a diferença entre a destilação simples e a fracionada é a presença ou não de uma coluna de separação ou fracionamento. Então, ó, esse aqui é o equipamento de uma destilação simples. Está aqui um balão, onde você tem a mistura, você vai esquentar, o que vai acontecer? Como as substâncias têm grande diferença de temperatura de ebulição, uma delas vai entrar em ebulição, vai virar vapor, vai vir para cá, e aqui tem uma camisa d'água, que a gente chama de condensador. Está entrando água fria por aqui, e saindo por aqui, e voltando aqui, tá? Tem uma bombinha que vai fazendo esse movimento da água, sempre resfriando essa parte. Por quê? Porque aqui está quente. Então o vapor chega quente aqui, a hora que ele chega nessa região aqui que está resfriada, ele condensa e sai aqui. É o que a gente chama de destilado, tá bom? Algumas bebidas alcoólicas são feitas assim, por exemplo, a nossa pinga, tá bom? Nossa caninha, nossa aguardente. A destilação fracionada, o que ela tem diferente? Ela tem uma coluna de destilação aqui, ó, de fracionamento bem grande, tá? Bem grande assim. Essa aqui, por exemplo, sei lá, daqui até aqui tem 1 ou 2 centímetros. Essa aqui pode ter 20 centímetros ou mais, tá bom? Então, o que vai acontecer? A substância aqui aquecida, ela entra na forma de vapor. Como elas têm pequena diferença, a mistura entra na forma de vapor. Só que para chegar aqui em cima, aqui tem maior temperatura de ebulição, se condensa em algum lugar aqui e retorna. E aqui que tem temperatura de ebulição menor, continua subindo até chegar aqui em cima, onde ela vai ser resfriada e vai ser destilada. Assim eu separo aqui a substância com menor temperatura de ebulição. Tá bem?